Bem, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Abra Software, mais uma live aqui pela Abra Software. Hoje a gente vai falar de um tema super importante para todo mundo, mundo de tecnologia, que é o Windows 365 Business. Embora nós tenhamos duas versões do Windows 365 sendo comercializadas pela Microsoft atualmente. Hoje a gente vai focar no mercado business. Para você que não conhece a Abra Software ou entrou aqui pela primeira vez, acesse aqui as nossas redes sociais, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Serão todos muito bem-vindos aí se seguirem a gente e interagirem conosco. Nós temos aqui o time da Abra Software de Modern Work. Eu faço parte do time de Modern Work. Na verdade, eu sou líder do time de Modern Work. Estou aqui um pouquinho para falar junto com os meninos da parte de Windows 365, mas ela vai ficar a cargo aqui do Luiz, Danilo e do Ian, fazendo a parte do gerenciamento da nossa live e apresentando aqui os produtos, tá? Mais uma vez, muito obrigado por permanecerem aqui conosco da Abra Software. Depois, no final, gente, a gente vai sempre estar aberto, né, aí a discussões, né, perguntas e respostas. Vocês podem fazer essas perguntas durante aqui a nossa live, né? Tem um chat aqui, vocês podem perguntar aqui referente ao produto, alguma coisa técnica específica do que a gente vai apresentar aqui. Mas já deixo aqui para os meninos aí tocarem aí, o Danilo e o Luiz, fiquem à vontade, hein, meninos, para iniciar a live já e falar um pouquinho do Windows 365 Business para o pessoal. Boa tarde, pessoal, mais uma vez, e um grande abraço. Bom, boa tarde, pessoal. Danilão, pode passar? Boa. Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, tá? É muito prazer tê-los aqui. Mais uma tarde aqui de muito conhecimento, muita informação que a Bra Software e o time aqui de MW vai proporcionar hoje para vocês, tá? Nosso foco hoje, nosso assunto é o Windows 365 Business, tá? Então, novo produto aí da Microsoft. Ah, Tem muita coisa para falar sobre ele. E para começar a nossa conversa aqui, eu vou contextualizar aqui um pouco da necessidade que levou a Microsoft a ter um produto aderente aí, com uma máquina via streaming, né? Então vamos lá. Ah, Alguns dados aqui da Microsoft, né? É importante para dar o início à nossa conversa. Então, 73% aí dos trabalhadores dizem que querem opções de trabalho remoto mais flexíveis, né? Então, é um ponto aí que a pandemia trouxe, né? Essa mudança de paradigma para a gente, né? O perfil dos nossos funcionários está mudando, o perfil das pessoas está mudando. Elas têm ali um anseio de poder trabalhar não só dentro das companhias, mas também poder trabalhar de casa, trabalhar ali um outro lugar. Então, isso é uma realidade já. E 67% dos funcionários querem mais colaboração presencial. Então, qual que é, a conclusão que a gente chega disso? As pessoas querem opções flexíveis, porém querem também estar juntos dos seus pares nas empresas, e isso traz para a gente um cenário de modelo híbrido, né? Que é tão difícil hoje conciliar aí dentro das empresas, né? Ter ali uma liberdade para os seus funcionários, mas ao mesmo tempo ter essa integração para quem quer vir presencialmente, quem quer mais estar juntos ali de uma forma mais presente, né? Então, 80% dos gestores também esperam um trabalho mais flexível de políticas domésticas. Então, mais aí um dado para corroborar essa questão de manter ali essas opções de um trabalho home office, a gente pode chamar assim, ou um trabalho remoto, né, até com mais liberdade, é também visto ali pelos gestores, o que isso é muito positivo, tá? Então, quiser seguir, Danilo? Ótimo. E quais são, né, essas mudanças que a gente vem acompanhando nesses últimos anos, tá? A pandemia, principalmente, né, foi aquele empurrão, né, que a gente precisava e que foi até inesperado, né, por grande parte das companhias e por todos nós, que mudou o perfil de
um trabalho híbrido ou remoto. Então, aquele conceito de um perímetro seguro dentro das empresas, isso não existe mais, né? As empresas hoje, os funcionários exigem essa liberdade ali de poder estar hoje dentro das empresas ou fora delas, e trabalhando com a mesma eficiência de antes, que era dentro das companhias, né? Então, isso foi um ponto de virada, né, no nosso perfil. A parte de BIOD também muito importante. Então, os usuários terem ali o seu próprio dispositivo e nele poder colaborar de forma muito mais eficiente, sem precisar ali de uma interação de UTI, toda hora precisar estar mexendo ali em um dispositivo, aplicar alguma instalação, né? Essa mudança de dinâmica é importante porque hoje, as empresas, não falando só de Bra Software, mas em vários outros segmentos, já têm contratação e mão de obra em outros estados, até outros países, né? Então, isso traz ali uma visão de BIOD muito mais agressiva, né? Para esse novo momento que a gente está vivendo, né? E a segurança e conformidade, né? Em primeiro lugar, né? Então, ter ali os dados e os usuários conectados de forma colaborativa e também mantendo ali a segurança e conformidade deles, né? Isso é o principal. Nossos dados ali trafegando pela internet ou por todo esse pacote, né, que vem junto com a pandemia. Então, é muito importante que a gente tenha muita atenção com segurança e conformidade de dados, né? Danilo, quiser fazer algum parênteses, cara, fica à vontade para me cortar aí, tá? Que eu falo demais. Não, tranquilo, tranquilo. Foi até uma ótima explanação, Luiz. Algo que a gente tem que relevar muito em consideração desse cenário que o Luiz mencionou, até foco dessa mudança de ares que teve durante a pandemia, que foi a empresa sair do seu âmbito convencional de dentro da sua caixinha para expandir para os lados de fora, né? Onde o funcionário trabalha dentro de casa, tem uma outra rotina, e ali vai muito em questão de uso de segurança. Pô, a máquina do funcionário lá tem alta segurança para utilizar as ferramentas da empresa, para tudo que ele precisa do dia a dia de trabalho. Então, essas mudanças a Microsoft veio ajustando junto com esse âmbito de pandemia e colocando em vigor também altos índices aí para a gente trabalhar também, né? Como mudou tantas outras ferramentas dentro da Microsoft desde o ano passado, com o lançamento agora do Windows 365, para mais uma ferramenta para dar suporte para as empresas e aumentar o uso de segurança também. Aí, passando aqui para a parte de questão de trabalho híbrido, novas oportunidades e desafio, foi isso que as empresas, nessa migração da sua localidade física, encontraram quando foi para um local de trabalho híbrido, né? Questão de abordagem de zero trust, que seria ali verificar todos os pontos de segurança do seu funcionário, do colaborador final, continuidade do negócio, que seria dar continuidade àquilo que ele estava trabalhando de forma local para algo remoto, sem impactar o dia a dia da empresa e mantendo todo o trajeto de segurança, tudo que ele tem ali dentro da empresa, seja no AD, seja em todo o perfil daquele usuário, mantendo total segurança. Antigamente, todas as empresas, né, tinham aquela visão, pô, tá dentro da minha rede, tá totalmente seguro. Mas hoje a visão empresarial é totalmente diferente. Hoje a gente tem um home office, tem um trabalho híbrido. A gente tem que garantir que aquele funcionário da ponta que está trabalhando de sua casa também tenha a segurança total do seu dia a dia de trabalho. E aí também pegando um ponto aqui que o Danilo, até usando esse próprio slide aqui que o Danilo trouxe, eu acho que o grande ponto ali, né, o grande X da questão como eu vou provisionar isso, a ferramenta de trabalho do seu funcionário, usando essa abordagem Zero Touch. Isso que seria o grande ponto. Como que eu vou prover para esse cara uma maneira de logar no sistema, sair usando, ter ali o e-mail dele, ter as aplicações online dele,
sem ter uma abordagem ali que eu preciso do TI tá toda hora configurando uma máquina, colocando no domínio. Como que eu poderia explorar mais essa ideia, né? E melhorar, ser mais assertivo? Vendo essa lacuna no mercado também, a Microsoft trouxe essa solução do Windows 365, né? Tem uma abordagem ali muito mais efetiva quando você vai prover ali a ferramenta de trabalho do seu funcionário, muito mais assertivo, muito mais rápido. Então, uma pessoa que está no Japão, ele é novo funcionário da companhia, pô, como que eu vou mandar um computador para esse cara? Ele compra lá e eu tento trazer essa máquina para dentro do Intune e provisionar de forma remota. É possível, mas às vezes o que pode ser melhor seria a ideia do Windows 365, que a gente vai falar aqui durante o dia, né? Um ponto que eu gostaria de colocar também, Luiz, é questão de capacidade. Às vezes você contrata aquele funcionário para trabalhar, a empresa vai dispor de uma máquina física para que ele trabalhe no dia a dia de trabalho, ou ele já tem uma máquina lá, só que ela não tem as configurações necessárias para o dia a dia de trabalho ou para aquela plataforma que a empresa possui. Então, são coisas ali que acontece hoje em dia, se tornou normal, né? A empresa contratar o funcionário e ele não ter ali todo o preparo para iniciar o trabalho, não ter uma máquina adequada com as configurações que precisa, ou não ter a empresa em si não conseguir dispor para ele uma máquina física para ele levar para casa, trazer para a empresa, aquele vai e volta que tem sempre, né? Então, o Windows 365 também entra nessa questão, porque ele vai dar aquela boa abertura para a empresa configurar a máquina que precisa ser trabalhada em si, e mesmo se ele tiver com uma máquina bem inferior ali, ele consegue, a partir de um navegador, já utilizar todos os recursos que a empresa precisa. Deixa eu só fazer um adendo aqui, meninos, por favor. Claro. Referente à parte do Windows 365, a gente está falando muito da questão de Zero Touch ou Zero Trust, né, quando a gente fala de segurança. O importante é que, assim, quando você coloca uma máquina virtual para rodar no seu ambiente, a gente tem que se preocupar com outras questões também, principalmente questões de identidade e questões de endpoint. Né, para o dispositivo, embora ele seja um dispositivo na nuvem, embora ele seja um Windows 365 na nuvem, né, um Windows ali rodando com Windows 10 ou Windows 11 rodando na nuvem, a gente precisa colocar um endpoint protection naquele device, né, virtual, ou no caso um EDR, né, pensando nisso. A gente tem que colocar também questões de segurança, né, identidade, no caso MFA, colocar também a questão de um acesso condicional para aquela máquina, né? Vamos supor, eu estou acessando aquela máquina de um perímetro que não é gerenciado pela empresa. Eu deixo o meu usuário acessar aquele Windows virtual, sim ou não? Essas são questões importantes também que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer a implementação de uma solução em nuvem. Muita gente fala, beleza, comprei aqui o Windows 365, já estou protegido porque ele fala de segurança. Não. Se você não complementar isso, não configurar isso, ele é somente um produto desconfigurado. É que nem a questão do Azure ou qualquer outra nuvem que existe no mercado. O local em si, o data center é seguro, só que você precisa complementar com informações suas para você proteger aquele perímetro como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque a questão do Windows 365 ela é importante justamente para manter um ambiente padronizado, que é essa a questão, né? A questão do Windows 365 é você ter um ambiente de Windows personalizado e padronizado. Ponto. Mas além disso, por exemplo, se eu pegar aqui o Microsoft 365 Business Premium, né, que é uma solução já top de linha para o mercado business, que eu tenho ali o Defender for Business, ele vai entrar em complemento com a minha solução de Windows 365 Business, principalmente para questões de segurança. Só que se eu não pensar em implementação, não desenhar um roadmap dessa implementação para o meu negócio, nada do que a gente falar aqui hoje vai fazer sentido. Lógico, por exemplo, o Danilo falou uma questão de Windows ali. Eu tenho que ter no mínimo na minha máquina que eu vou acessar aquele ambiente, o Windows 7 Professional. Se eu pegar uma máquina que eu tenho Windows XP, já está errado. Eu não vou conseguir acessar aquele ambiente por um monte de requisitos de segurança. Lógico, a máquina que vai acessar aquele ambiente, o ideal é que ela tenha um Windows 10, até para a gente pegar e aproveitar recursos de segurança
para acessar aquela máquina. Vou falar um pouquinho aqui, senha. Senha hoje não é algo seguro. Ponto. Se eu colocar senha mais um recurso de MFA, melhora bastante a segurança. Só que eu tenho que pensar em dispositivos que vão entrar o quê? Ali, Windows Hello, né, que já vai na questão de eu não ter uma senha para acessar o meu ambiente, ter um único dispositivo ou uma única solução para acessar aquele device, né? Então, o Windows Hello já entra nessa questão, né? Desenhar regras de acesso condicional para proteger a identidade e proteger o local que eu vou acessar aquela máquina com Windows. Colocar regras específicas do meu negócio. Tudo isso é importante para o mercado small business, justamente porque, né, às vezes o nosso orçamento ele é limitado por uma série de questões, né, financeiras, por exemplo. E eu tenho que proteger aquilo que é o meu maior bem. Qual que é o meu maior bem? Meu dado, meu funcionário, meu local de trabalho, as minhas licenças, né? Então eu tenho que pensar nesse perímetro de segurança como um todo. O Windows 365 ele vai te ajudar na questão de produtividade e você provisionar uma máquina padronizada de acordo com as regras do seu negócio. Ponto. Mas eu preciso de complementos de segurança para que, no caso, proteja todo esse ambiente para que ele seja factível em parte produtiva e em parte de segurança. Pode seguir, meninos. Maravilha, maravilha. Quiser passar, Danilo, pode passar, cara. Aqui só um slide rápido, né? Sobre o que a gente tem hoje, né? Disponível, né? Que é o PC Client, o padrão que a gente já usa, né? Mais comum. A opção de virtualização e o desktop como serviço, tá? Então essas são as funções que a gente tem hoje disponíveis na mão. E aí, se você quiser passar de novo, Danilo. E aí agora a gente entra numa outra categoria que a Microsoft criou, que é o carinha, o astro principal aqui da tarde, né? Que é o Windows 365. Então, ele vem numa categoria de Cloud PC. Então, ele vai poder te prover uma máquina, certo? Com capacidade, poder de computação, configuração, armazenamento, ter o seu conteúdo, né, do seu trabalho internamente, os seus aplicativos. E aí, como o próprio Ornelas falou agora, muito bem salientado, você pode adicionar toda essa capacidade de um PC em cloud à capacidade de segurança unificada e gestão de identidade. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais isso aí, um pouquinho para frente, sobre essa segurança a mais que você vai ter na sua plataforma, né? Então, como ele bem falou, não é só colocar o PC para funcionar e sair usando. Realmente vai funcionar? Vai, mas você está pensando no pós, no como o seu usuário vai lidar ali no dia a dia, a identidade dele está segura para alguém não fazer um roubo de credencial e assumir essa máquina e causar um problema ainda maior no seu ambiente? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, se quiser passar aí, cara, pode te passar. Se você for falar, você tá no mudo, cara, Danilo. Eita, foi mutado. Mas eu gostaria de salientar algo que é bem importante aqui, vem dessa visão e separando aqui segurança, apps, armazenamento, poder da computação. O Windows 365 é como se fosse uma máquina física. Então você consegue colocar todos os seus apps, Word, Excel, PowerPoint, cara, você consegue colocar tudo dentro dessa máquina, como você faz hoje com a sua máquina física. E como o Ornelas, o Luiz já mencionou aqui também, cara, se você não colocar segurança, ela não vai ter da mesma forma que sua máquina física não tem segurança. Então, assim, você tem que colocar algo de segurança lá dentro para ter o conteúdo totalmente protegido. Então, não é só porque é nuvem que está seguro. Você tem que tratar ela como se fosse uma máquina física, colocar tudo e ter as configurações ideais ali. MFA, acesso condicional, um EPP, para você ter ali toda a parte de segurança. Se for caso de colocar um Cloud App Security, cara, vai além. Então, você tem que configurar tudo para ele estar totalmente seguro. Agora é você que está mudo. Pode passar mais uma, por favor.
Então, bom, e aí agora entrando mesmo na solução, o que ele traz ali de benefícios, do que vocês podem aproveitar com relação às funcionalidades do Windows 365, né? O que ele traz ali de tão mais, como eu posso dizer, eficiente na questão de um computador on cloud, né? Então, o que acontece? Com o Windows 365, você pode estar trabalhando do seu PC em casa. Sim, pode estar trabalhando. Se você tem um dispositivo Android, né, aqueles um pouquinho mais modernos, que tem um teclado e um mouse ali para você poder trabalhar, você abrindo o navegador e entrando com a sua credencial, você vai trabalhar de lá exatamente do jeito que você deixou a sua máquina lá no PC. Então, assim, te dá uma outra visão, uma outra possibilidade de ter uma máquina a qualquer momento, certo? Com disponibilidade altíssima, né? Está na cloud da Microsoft, ou seja, já é mais do que provado a poder, né, do data center da Microsoft e da disponibilidade que ele tem, né? Então isso te dá um gás para você poder ser muito mais eficiente na questão de provisionar, né, a ferramenta de trabalho do seu funcionário. Então você imagina, hoje a gente tem ali um parque de máquinas, se seja 500 máquinas. Então você tem que ali se preocupar que daqui 5 anos, daqui 3 anos, você vai ter um rollout ali de todos esses equipamentos. Então, imagina o tamanho do investimento, né? O tamanho do gasto que você vai ter. Isso eu não estou nem salientando a parte de suporte, tá? Porque essas máquinas, elas não vão chegar do mesmo jeito, né? Que foram entregues lá daqui 5 anos, sem nenhum tipo de manutenção, sem nenhum tipo de abordagem ali do TI para manter aquele equipamento funcionando, né? Então, o usuário leva para casa, derruba café, ou é roubado, ou cai da escada. Então, existe ali todo um contexto, né, de custos que a gente poderia otimizar, né, fazendo uso do Windows 365, né? E assim, a questão de aplicações, né? Então, meu pacote Office, meu Teams é totalmente igual a uma aplicação como se fosse usada na sua máquina, no seu dispositivo padrão, seu dispositivo físico, tá? Então a gente vai mostrar até depois, dar um aperitivo aí da ferramenta, né? Mostrar um pouco ela aberta, né? Para vocês verem como funciona. Então, é assim, a abordagem é a mesma, né? E o melhor de tudo, você poder escalonar essa capacidade. Então, a gente está falando aqui, eu não preciso comprar máquinas do Windows 365 iguais para todos os funcionários? Não, não precisa. Você vai dimensionar de acordo com o uso. Então, às vezes, você tem uma equipe que é de difícil acesso, está numa filial que é muito distante. Pô, tem um uso muito pequeno, né? Processamento baixo, armazenamento baixo, né? Mas ainda assim precisa de um dispositivo, né? Então, provisiona para ela uma máquina mais simples dentro do Windows 365. E esse é o grande lance, né? Você poder alcançar todos os seus funcionários, ter ali uma abordagem de prover uma ferramenta, um workload, né? Uma ferramenta de trabalho, uma carga de trabalho para esse funcionário de ótima qualidade e confiabilidade, né? Então, ele tem a internet, ele vai trabalhar. Não importa onde ele esteja. Pode ser via rádio, via cabo, via satélite. Se ele tiver internet, ele vai ter uma máquina e vai ter todo esse mundo que o Cloud PC Windows 365 pode proporcionar, tá? Quer fazer algum comentário, Danilão? Ou tá Eu tranquilo? gostaria de salientar aqui algumas questões, até parte de desempenho de máquina, tá? O Windows 365, ele não é uma máquina ali que ele vai depender do seu hardware físico em si ou do equipamento que você está utilizando para ele manter um bom desempenho no que você está trabalhando. Como o Luiz mencionou, você pode estar dentro no computador conectado, você pode conectar num celular que ele tem a capacidade ali com teclado ou dispositivos para trabalhar. Você pode colocar ele numa Smart TV, conectar via web ali, você vai conseguir
trabalhar da mesma forma em qualquer dispositivo que você se conectar. O importante é o quê? Ele vai manter o padrão de seu trabalho. Não é o equipamento físico que vai definir qual é a performance da máquina que você está utilizando, mas sim a configuração do Windows 365 que você tem ali é o que vai definir qual que vai ser a performance que você tem. Se você quiser colocar um streaming lá, ou até sacar o que a gente está fazendo aqui hoje, esse roadmap, a gente fazer ele pelo Windows 365, ele ia funcionar perfeitamente. Você pode colocar o streaming rodando lá. Ah, tem muita latência em jogo porque é streaming, vai e volta informação. Cara, o Windows 365 vai suprir essa necessidade tranquila, independente do hardware. Então, é algo que vai muito além de ser só uma máquina ali na nuvem, mas vai trazer também toda a performance que você precisa para o dia a dia de trabalho também. Exatamente. Quiser passar, cara? Pá, Maravilha. Esse slide é bem interessante, porque a gente vai falar aqui de 6 pontos aqui muito importantes, tá? Que eu tenho também aqui como base para o Windows 365. O primeiro que a gente já falou, o Danilo acabou, inclusive, de complementar o que eu tinha falado, transmitido, né, para qualquer dispositivo. Então, gente, celulares, Android, iPhones, ou mesmo um tablet, né, que seja ali de uso, né, para fins corporativos, ou mesmo um computador que, seguindo o que o Danilo falou também, complementou muito bem, não precisa ter um hardware muito poderoso, entendeu? Então, você tendo ali uma boa navegação na internet, com o seu Google Chrome, seu Edge, ou seu seja qual for seu navegador, você vai conseguir ter uma boa experiência, certo? Porque ele vai estar rodando totalmente na cloud Microsoft, tá? Falando um pouco de confiabilidade e também a redução da sua carga para manter esse parque funcionando. Sempre vai estar disponível e atualizado. Então, o que a gente falou sobre ter aquela melhora significativa de você ter que ter um suporte local, ter que fazer o rollout daquela máquina daqui 5 anos, fazer algum update de sistema operacional, isso vai onerando o seu TI, né? Que poderia estar olhando para outras frentes, tá olhando para uma frente de segurança, de compliance dentro da companhia, mas não, ele tem que voltar ali, dar um passo atrás e se preocupar com problemas de hardware no seu parque, tá? Uh, pessoal e familiar. Então, o que ele quer dizer? Você pode ali também ter não só o Windows 365 Business, mas também você pode adquirir ele de forma totalmente não corporativa. Você pode ter também mais de uma máquina. Então, por exemplo, você é um dev ou alguma outra função dentro da companhia que você precisa de 2 máquinas apartadas, uma para teste somente, para estressar ela, né, com uma alta carga de processamento, você pode ter uma, e a outra ali para ter as suas aplicações, seus documentos, né, você pode segmentar por algum motivo, eu trouxe aqui um exemplo, né, mas você, por outros motivos, pode ter mais de uma máquina por pessoa, tá? Isso pelo lado ali do usuário, né, de que ele pode encontrar no Windows 365. Do lado do TI agora, essa confiança, né? Então, é uma ferramenta com uma alta disponibilidade. Se o usuário tiver um uso muito massivo da ferramenta e aquele perfil, né, que ele contratou não for mais suficiente, processamento baixo, precisa de mais memória, mais espaço, vocês podem escalar a capacidade daquela máquina, tá? Então, isso é bem interessante. Outro ponto, falando aqui para SMBs, né, que é o segmento que o Windows 365 Business ataca. Custos previsíveis, tá? Quando você usa o Windows 365 Business, ele não gera consumo como uma máquina dentro do Azure. Até fizeram uma pergunta sobre VMs aí, eu estava vendo. Ele não gera esse consumo que aí vai variar o custo mensal, tá? É um custo previsível, é um licenciamento, tá? Então, ele tem algumas regras ali
que se ele exceder, ele reduz, né, a velocidade, né, do output e input da máquina, mas assim, são números até que eu posso trazer posteriormente para vocês, mas são muito altos e dificilmente o usuário padrão vai alcançá-los, né? Então, você tem como prever o quanto você vai gastar com o Windows 365, tá? Então, ao contrário do Windows 365, até saindo um pouco aqui da pauta, Enterprise, ele já muda um pouco, né? Ele tem um viés ali conectado ao Azure, então pode gerar ali uma não previsibilidade dos custos, tá? E, mais do que tudo, né, simplicidade, tá? Vocês podem adquirir por um modelo CSP ou como quiserem, com a Abra Software, com qualquer LSP, e vocês podem atribuir licenciamento ao usuário de vocês, atribuir as regras de parte de segurança, de gerenciamento de endpoint, seja qual for a sua política interna, e o usuário já sai usando. Entendeu? Então a abordagem é muito simples, muito mais facilitada. Então, isso é um ponto, são 6 pontos aqui que são bem interessante salientar em comparação ao que a gente via antes pandemia, e antes de ter essa virada na nosso dia a dia, né, por assim dizer, né? Então, acho que é bem interessante esse slide que dá para elucidar bem aí as diferenças. Se você quiser complementar, Danilo, ou pode passar já, se quiser. Bacana. Pode falar, cara. Fica à vontade. Desculpa, tava no mudo, mas sem complementação lá, tava mandando bem demais e é aquilo, né? Traz todo o conforto, tanto para pro usuário quanto pro TI. E é muito mais seguro pro TI, que tem todo total gerenciamento ali de tudo que está sendo distribuído para o usuário. Maravilha. E aqui, gente, vocês vão ter uma visão, né, do quais são os tipos de contratação que estão dentro do Windows 365 Business, tá? Então, opções ali com 8 vCPU, 4 vCPU, 2 e uma, né? E abaixo as capacidades de memória e de armazenamento, tá? Então vocês podem ali, evidentemente, elas têm os valores, né, segmentados, cada uma tem o seu, e vocês têm essa possibilidade de tê-las ali de acordo com o perfil de cada usuário, tá? Bom salientar, tá? Na parte de aqui embaixo vocês podem ver que se você tiver ali o Windows, você na verdade adquirir o Windows 365 Business e você tiver uma máquina já licenciada com o Windows 10 Pro, você tem um desconto aplicado no valor do licenciamento mensal, tá? Então, muito bom salientar essa questão também, tá? Se quiser fazer algum comentário, fica à vontade, Danilão. Não, tranquilo, tranquilo. Bacana. Se você quiser passar mais uma, aqui alguns casos de uso, tá? Vocês vão receber esse material, tá, gente? Então não precisem tirar print de tudo, tá? Vai ser compartilhado com vocês. Aqui ele traz alguns casos de uso, tá? Então, o que a Microsoft entende aqui como cenários, tá? De exemplo, e ele atrela esse cenário de exemplo a um tipo de Windows 365, a uma carga diferente dentro do Windows 365. E os aplicativos recomendados para esse fim, tá? Então aqui é mais um material de consulta, tá? Vocês vão poder visualizá-lo posteriormente também, tá? E aqui algumas diferenças, tá? Isso é bom ter isso em vista, entre o Windows 365 Business, que é o que a gente está falando hoje, e o Windows 365 Enterprise, tá? Hoje, não no Windows 365 Business, tá? Ele é limitado até 300 seats, tá? Então, é bem direcionado ali ao mundo SMB, né? Que são as pequenas e médias empresas, tá? Não tem pré-requisitos de licenciamento, tá? Não é necessário uma inscrição no Azure, tá? Bom salientar também. Vem com o AD Join nativo e você rapidamente consegue fazer a aquisição, né?
instalar e também provisionar esse acesso para o seu usuário de forma muito simplificada, tá? Quando a gente pula para o Enterprise, a conversa muda um pouco. Não há um limite, tá, de licenciamento. É necessário ter uma assinatura de Azure já dentro do seu contrato, tá? E ele deve ter já dentro do contrato o Microsoft Endpoint Manager e o Azure Active Directory, pelo menos P1, tá? Então, ou seja, ele demanda ali um pouco mais de gerenciamento. Geralmente o que acontece, tá? Em contratos Enterprise, dificilmente aquele cliente não vai ter esses pré-requisitos, tá? Então, a Microsoft também olhou essa questão. Geralmente os contratos maiores já têm isso, então não é tanto impeditivo ali ter máquinas do Windows 365 para rodar dentro do ambiente, tá bom? Então, basicamente essas seriam as diferenças, tá? Vale ressaltar aqui, Luiz, que a Microsoft, para usuários que estão utilizando ou vão adquirir aí o Windows 365 Business, que já usam hoje o Microsoft Endpoint Manager, em breve pode fazer essa configuração e gestão de registro de máquinas juntamente com a propriedade de PC físico também. É algo que tem hoje, que é só na linha Enterprise, mas já está em andamento de configurações aí para a linha Business também, que é uma forma de gerenciamento da máquina que o cara está acessando ou do dispositivo que ele está acessando para a utilização do Windows 365 também. Aí fica aquele gerenciamento de ambas as partes, hardware físico com seu hardware em nuvem também. Perfeito, maravilha. E aqui a gente traz um pouco da diferença ali do VDI, né? Que é o Azure Virtual Desktop, para o Cloud PC Windows 365, tá? Eles têm algumas diferenças. No fim, depende da sua visão. Eles têm fins parecidos, mas tem algumas diferenças aí. O VDI ali, o preço não é previsível, né? Que a gente já falou há pouco tempo, né? Então ele tem ali, ele é baseado ali em consumo, então bem importante ali salientar isso. A parte de serviço Microsoft completo de ponta a ponta, ele traz toda a experiência ali de uma máquina baseado ali em cloud, um endpoint, né, por assim dizer, em cloud, né, sendo que no VDI é um streaming remoto de aplicativos, né, e aqui ele faz algumas ponderações de Direct Self-Serve Model, né, então ele consegue ali trazer um gerenciamento, né, mais simples, se tratando ali de Business Edition, né, que é o que a gente está falando hoje, né, e o VDI já não, ele tem o suporte Citrix e da VMware. Basicamente, como eu disse, a finalidade dos dois é bem parecida, mas a ideia aqui do Windows 365 é levar um endpoint, um computador via streaming, tá? Então essa é o grande core business aqui da ferramenta, tá? Agora a gente vai iniciar aqui um tour do Windows 365 para vocês. Acho que até minha sessão caiu do Windows direto do portal do usuário. Só. Como o Luiz mencionou, todo o gerenciamento ele é feito dentro do Admin Center. Então, é como se fosse qualquer licença de Office, Teams, Exchange ou afins que você tenha dentro do seu contrato. Você tem que atribuir esse licenciamento para o usuário final. Então, ele não vai funcionar só de você contratar esse licenciamento e falar: ah, tenho 300 usuários, tenho 300 licenças e já todo mundo pode utilizar. Não. Tem que entrar e fazer atribuição de usuário de forma nativa, como todo serviço da Microsoft hoje. Aqui dentro do painel você pode verificar que já está atribuído aqui uma máquina do Windows 365 Business. A configuração dela está naquela razoável ali, não está na mais básica, que para a gente fazer uma demonstração aqui para vocês também. Esse é o painel do Windows 365, é onde o usuário ele vai acessar, vai ter toda essa visualização. Quer ver ali as questões da máquina que ele tem atribuído,
o Windows que ela está utilizando nesse momento e as configurações dela. Pode falar, Luiz. Tá no mudo. Deixa eu levantei a mãozinha aqui para não te cortar. Mas só Tranquilo. para dar a visão para o pessoal, vocês podem fazer o acesso via browser, que é o que o Danilo está mostrando aqui para a gente, tá? Então ele entrou no perfil aqui de teste que a gente tem, apareceu a máquina dele, poderiam ter outras máquinas, tá? É possível, como eu falei anteriormente, ter mais de uma máquina, depende da necessidade e da regra de negócio da sua companhia. Mas também eles dão a possibilidade de acessar via RDP. Então, clica ali naquela setinha para baixo, embaixo da casinha, Danilo, por favor. E aí vocês podem ver que ele consegue trazer ali um remote desktop ah, para Windows, para o seu Mac, para o seu iOS e para o seu Android. Tá? Então, ou seja, vocês conseguem fazer esse acesso via RDP também. É uma funcionalidade que a Microsoft deixa disponível, não é mandatório, tá? Até porque eu dar uma opinião pessoal aqui. É, eu entendo que se é para um usuário final, ele não tem que se preocupar com isso, tá? Ele deve entrar no navegador, botar usuário e senha, compartilhar impressoras, ou microfones, ou o que for que ele quiser compartilhar com a máquina local dele e sair usando. Essa que eu vejo que é a ideia e vejo também que a grande sacada da ferramenta, né? Trazer praticidade para o seu usuário. Então, pode seguir aí, Danilão. Bora, bora, bora. Aí eu vou fazer o acesso aqui totalmente via browser, como o Luiz mencionou. Open Browse. Ele vai pedir a autenticação aqui do usuário novamente. A gente já fez uma autenticação de MFA com Microsoft Authenticator lá no início. Ele vai pedir novamente essa autenticação, porque é a autenticação do Windows 365 especificamente. Aqui, colocou a senha, sign, vai confirmar e aí. É uma máquina literalmente como a sua máquina física. Aqui a gente estava com uma sessão que a gente estava fazendo alguns testes já antes, então toda a área de trabalho que a gente estava utilizando antes, ela veio exatamente para esse formato que eu abri aqui agora. Então continua a trabalhar com as mesmas abas que estava antes, com os mesmos aplicativos que poderia ter sido aberto antes, toda a configuração, tudo que você teria antes, você pode abrir da mesma forma e continuar o mesmo trabalho em outro dispositivo, de forma remota. Exatamente. Então, como vocês podem ver, a ideia aqui é realmente ser um PC na nuvem e você não, se você desse isso na mão de um usuário, ele sairia usando e nem notaria ali, né, a diferença se não contasse, né? Então, vocês conseguem entrar em sites, baixar algum aplicativo, fazer instalação, então é totalmente, ou mesmo no Store da Microsoft, tá? É uma possibilidade também, mas é totalmente a experiência é totalmente voltada para ser o mais fiel possível a um endpoint, né? E como o né, na realidade, né? Só que no ambiente on-cloud. Aí só, se você quiser voltar naquela tela de pré-ingresso lá, ô Danilo, aí, E se clicar nos três pontinhos ali, ele vai dar algumas opções para vocês, né? Então, se vocês querem restartar a máquina, fazer um restore, rename, um troubleshoot, aí fica também algumas opções aí para o usuário fazer, tá? Se você não restartar e deixar ela funcionando, você vai permanecer sempre ali com suas guias abertas, com as opções funcionando, sem se preocupar em perder o trabalho ou algo do tipo, tá? Então é importante salientar isso aí também. um É, ponto importante, Luiz, vai lá, vai lá. até essa parte que está em preview aqui, o Restore, ele volta. Ah, você foi lá, fechou a máquina, tal, e deu alguma pane e você perdeu algum arquivo. Se você clicar aqui no Restore, ele volta a máquina a uma sessão antes de você ter aberto. Então, se você por
descuido, excluiu algum arquivo, deu um restart, ele vai voltar àquela sessão anterior e você consegue recuperar aquele arquivo também. Ele volta a um ponto de utilização. É função Legal. nova. É isso aí. Ó, e a Microsoft já tá pedindo um briefing, um feedback seu ainda, Danilo. Ah, Põe cinco, depois eu dou. põe 5 estrelas pros caras aí. Pessoal, eu acho que a gente conseguiu passar aqui um pouco desse mundo para vocês, tá? Eu não sei se o Ornelas, se o Danilo ou o Ian tem alguma ponderação para fazer, fiquem à vontade, por favor. Mas eu acho que hoje seria isso, tá? Eu acho que as respostas aí foram respondidas no chat, eu não estou acompanhando, mas creio que sim. Os meninos podem falar melhor. Mas se foram, eu acho que é isso da minha parte. Deixo para vocês aí. Da minha parte, foi tranquilo. O tour aqui, todo o material vai ser encaminhado para vocês no final da apresentação, junto com a gravação. Qualquer dúvida, fica aí o nosso e-mail também. Vou mandar aqui no chat para vocês. Pode entrar em contato conosco aqui na equipe de Modern Work. Ficamos à disposição aí. Quiser ponderar alguma coisa, Ornelas, fica à vontade. De minha parte é só também. Não, acho que é isso. Tem uma última pergunta ali sobre gerenciamento de dispositivo, de máquina, não entendi muito bem, mas o Ian tá respondendo aqui já referente, ele tem um ambiente no Azure e tem a parte das VNets dele ali. Não sei se é muito bem a questão de gerenciamento do Windows, mas as máquinas do Windows elas são gerenciadas por um outro portal. Se fosse o Azure AVD, ou no caso, aí beleza, aí seria no mesmo portal do Azure. Não sei se é essa a pergunta, se puder dar um complemento lá para a gente no chat, a gente agradece. Mas daqui a pouquinho o Ian já tá respondendo já, tá bom? Mas no mais é isso, gente. Acho que deu para meio curto, né, o tempo para a gente poder falar de tudo que os recursos que o Windows 365 tem. Eu coloquei alguns links interessantes, importantes dentro do chat, né, dessa apresentação aqui que a gente está fazendo, né, a parte de impressora, de como o Teams funciona dentro do Windows 365, entre outros recursos, né. Só um adendo na questão de browser, quem for acessar via browser, até coloquei ele no chat, optar por usar o Edge, né, na versão Chromium, que é a última versão. O Edge tinha uma outra versão, né, antes disso, mas caso tenha algum PC ainda rodando o Edge na versão antiga, ou no caso o Chrome na última versão também, tá? Caso for optar pelo browser. Quem estiver usando o Firefox tem que dar preferência para o Chrome ou para o Edge, tá? Nessa questão. Eu sei que quem usa Firefox não vai querer usar Edge e vai querer pular para o Chrome, tá? Só se caso de algum problema aí o cara vai querer usar o Microsoft Edge, né? O nosso contrário é mais fácil. Quem usa o Edge talvez vá para o Chrome e depois para o Firefox, né? Mas para quem está no Firefox, a tendência é para o Chrome por último e para o Edge, tá? Mas sempre dá preferência para o Chrome ou para o Edge na utilização do Windows 365 via browser, tá bom? Acho que no mais é isso, gente. Obrigado aí pela apresentação de vocês, meninos, Danilo e Luiz. Obrigado aí ao pessoal da Brasoftware que está assistindo. Obrigado também aos nossos clientes que participaram. Caso não tenham dúvidas, solicitações, aí encaminhem para a gente, né? A gente vai colocar o nosso e-mail aí, que é modernwork@brasoftware.com.br. Solicitações aí, no caso, dúvidas, pré-vendas, tudo mais, fique conosco aqui, conte conosco e fique conosco. Gente, acho que é isso, né? Uma boa quinta-feira para todo mundo, pós-feriado, né? Bastante gente pós-feriado aqui, estamos aqui também. Amanhã, né? Boa sexta-feira para todo mundo, que a semana ainda não acabou. Tivemos uma pausa durante a semana, mas tudo segue normal, como se nada tivesse acontecido por aqui. Acho que é isso, É isso gente. aí. É isso aí. Beleza. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Abraço a todos, obrigado aí pela presença. Abração. Tchau, tchau.